Os vulcões já aterrorizaram e mataram com lava, nuvens de gases, cinzas, blocos de tefra e descargas elétricas, com tsunamis imensos e deslizamentos tremendos chamados lahars. Mas poucas coisas são tão mortais quanto os detritos vulcânicos que aparecem na lista de perigos como o número 3. Fluxos piroclásticos. Rochas quentes e outros gases que escoam do vulcão. O fluxo piroclástico destrói praticamente tudo por onde passa. Piroclástico vem do grego fogo quebrado. E o calor incinerador provocado pelos gases do fluxo é um de seus atributos mais temidos. O fluxo piroclástico pode facilmente atingir temperaturas acima de 700 graus. E essa avalanche não é só quente, é rápida, acima de 160 km por hora. O impulso lhe dá uma força terrível. O fluxo piroclástico foi registrado derrubando completamente estruturas de cimento. Então, eles podem demolir um prédio e deixar apenas a fundação. Por isso, é muito difícil sobreviver a essa mistura de gás e cinza. Quase metade da taxa de mortalidade por fluxo piroclástico vem de um único desastre. O ano era 1902. O local, a ilha da Martinica, onde o monte vulcânico Pelé ameaçou a cidade de Saint-Pierre. O vulcão já enviou suficientes sinais de advertência. A vida na cidade era uma tristeza. Havia cinza em todos os lugares. Houve pequenos fluxos piroclásticos que mataram pessoas. O vulcão não deixou de enviar tantos sinais de advertência quanto pôde. Mas o povo local não sabia como interpretá-los. E o governador, na verdade, desencorajou o povo de deixar a cidade porque estavam perto das eleições. Em 8 de maio de 1902, o Monte Pelé explodiu com uma força cataclísmica. Um fluxo piroclástico quente em brasa desceu a montanha a 150 km por hora. Levou somente 3 minutos para atingir Saint-Pierre. E o terror começou. Se você for pego por um desses fluxos piroclásticos, você terá uma morte horrorosa. Não só pelas queimaduras, mas também pela sufocação e queimaduras internas. Em questão de minutos, a população de Saint-Pierre passou de 28 mil para 2 pessoas. Uma foi um homem que se escondeu em seu porão. A outra, um prisioneiro em uma cela de pedra. Ele estava muito queimado, mas ainda estava vivo. E era a única pessoa viva na parte principal da cidade. E a equipe de resgate ouviu seus gritos. E ele foi no final libertado e perdoado, pois tinha cometido um crime. Mas eu acho que acharam que, já que ele conseguiu sobreviver àquilo, estava tudo bem. Embora a morte por fluxo piroclástico seja terrível, pelo menos é rápida. Mas uma causa de morte mais lenta e indireta tirou ainda mais vidas do que os fluxos piroclásticos. Número 2. A fome. No século XIX, deslizamentos, fluxos piroclásticos e tsunamis oriundos de desastres vulcânicos, incluindo Krakatoa, mataram populações inteiras por falta desesperada de alimentos, quando a queda da cinza destruiu colheitas por milhares de quilômetros. As vítimas não queimaram, nem foram enterradas pela lama ou cinza. Todavia, quase 90 mil pessoas morreram de fome por causa dos vulcões. Com os serviços de emergência do século XXI, incluindo transporte aéreo, comunicação instantânea e socorro organizado, a ameaça de grandes comunidades serem atingidas e morrerem de fome por erupções vulcânicas foi reduzida de modo significativo. Mas os vulcões ainda têm um efeito econômico e social assombroso. As erupções já desalojaram mais de 1 milhão de pessoas. Temos que pensar em empresas e lares que talvez não possam ser reocupados. Talvez nunca mais. Mas mesmo a fome e o desalojamento perdem força diante das ondas de assassinatos mundiais que são a forma mais devastadora como os vulcões matam. A arma vulcânica número 1. O efeito estufa. Pode não parecer tão ameaçador como a lava ou o fluxo piroclástico,
mas ataques combinados de gás e pó podem alterar o clima e extinguir toda uma espécie. As erupções vulcânicas no passado causaram diversas extinções em massa na Terra. Algumas evidências sugerem que as vítimas dos vulcões podem incluir os dinossauros da Era Cretácea, há 65 milhões de anos. Há uma teoria amplamente aceita de que o impacto de um meteoro de cerca de 6 quilômetros na península de Yucatán, foi o que realmente causou a extinção. Entretanto, houve uma grande erupção nas Deccan Traps, na Índia, na mesma época em que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, e seus efeitos na atmosfera podem também ter tido algum efeito. As agora extintas Deccan Traps foram uma cadeia de vulcões de 2 milhões e 600 quilômetros quadrados no Planalto Deccan, na Índia. Trap é um termo da geologia para a região com formações iguais a degraus. Há cerca de 65 milhões de anos, as Deccan Traps explodiram repetidamente, despejando oceanos de lava que liberaram grandes quantidades de gases de efeito estufa, o que poderia ter mudado a atmosfera da Terra. É uma observação comum que a cinza vulcânica pode entrar na atmosfera e obscurecer a luz solar. Mas os geólogos descobriram que é o pequeno aerosol, as pequenas gotículas de enxofre ácido, ácido sulfúrico, que entram na atmosfera, que na verdade representam um papel bastante importante no bloqueio do Sol e no esfriamento da Terra. No início do século XXI, os homens produziram cerca de 80 milhões de toneladas métricas de dióxido de enxofre anualmente. Cada erupção das Deccan Traps poderia ter liberado mais de 1 bilhão de toneladas métricas no ar, esfriando o planeta e terminando com o reinado dos dinossauros. Enquanto os cientistas debatem a causa da morte dos dinossauros, muitos estão prontos para condenar os vulcões por um ato ainda maior de assassinato. Algo terrível aconteceu ao redor do mundo há 251 milhões de anos. No fim do chamado período Permiano, 70% de toda a vida na Terra e 90% da vida marinha foram extintas. Os cientistas chamam isso de a Grande Morte e pode ter sido provocada por vulcões onde hoje é a Sibéria. O chamado fim da extinção em massa permiana há 251 milhões de anos pode muito bem ter sido causado pela erupção das traps siberianas. O fluxo de lava escondido produziu basicamente tanto gás carbônico que mudou radicalmente a atmosfera da Terra. Há a possibilidade de que a cinza vulcânica tenha, na verdade, diminuído a temperatura da Terra drasticamente, de forma que os animais e plantas da época não conseguiram mais existir e foram extintos. Uma demonstração da mudança climática vulcânica foi vista em 1991, quando o Monte Pinatubo arremessou 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre 30 quilômetros no céu sobre as Filipinas. A nuvem circundou o globo em 3 semanas. A umidade atmosférica transformou o dióxido de enxofre em ácido sulfúrico, que refletiu os raios de sol e reduziu a temperatura média da Terra em cerca de 2 graus por mais de 2 anos. Pinatubo foi apenas um vulcão. Muitos outros explodindo juntos poderiam ter um impacto global muito maior. Por centenas de milhões de anos, os vulcões mataram por sufocação, queimaduras, inundação, impacto físico e até choque elétrico. Mesmo assim, essa não é toda a história. Os vulcões podem destruir muitas propriedades, podem destruir vidas, mas também podem criar uma nova vida. Na Ilha Grande do Havaí, Kilauea vem criando novas terras desde 1986. Quando a lava escoa para o oceano, ela esfria e o Havaí tem um novo litoral. Muito embora o vento e as ondas possam desgastar a terra, o vulcão parece ter um suprimento sem fim de material novo. Se as ilhas crescerem continuamente, elas desmoronam. Assim, para manter uma ilha tão grande quanto a Ilha Grande, ela tem que continuar a ser coberta de lava.
E embora a cidade de Kalapana tenha sido enterrada pela lava do Kilauea no ano de 1990, a área irá, um dia, ficar verde outra vez, como também irão outros locais devastados pela lava. Nós estamos em uma área que é chamada de área devastada. Eu não gosto da expressão, eu acho que é uma mudança e não devastação, mas estamos presos ao nome. Isso é, em miniatura, o que se esperaria ver depois de uma erupção realmente grande. Como no Monte Pelé ou um evento de grande magnitude. Essa cinza aqui pode virar um solo muito fértil. Daqui a algumas centenas de anos, talvez. Porque é feito de vidro vulcânico que decompõe rapidamente. E que pode ser visto realmente nos vulcões. Cinza fina e material como esses podem virar solo tão rapidamente, quase que instantaneamente em termos geológicos, que pode ser realmente um bom lugar para a agricultura. Se intocada, essa seria provavelmente uma área fértil daqui a uns 100 anos. Quando a lava resfriada se decompõe, ela abre um baú de tesouros, liberando nutrientes no solo. A cinza densa ajuda a manter a umidade. Os cientistas acreditam que a sílica na cinza vulcânica também enriquece o solo. A cinza tende a criar um solo muito fértil. Assim, por tradição, as pessoas ocupavam as encostas dos vulcões, pois as colheitas eram boas. Hoje, 600 milhões de pessoas, mais do que em qualquer época da história, vivem próximas a vulcões que poderiam acabar com suas vidas com um pequeno ou nenhum aviso. Existem muitos benefícios resultantes de uma associação com um vulcão, mas é preciso aprender a viver com o perigo. Os vulcões são doadores de vida e negociantes da morte. E aqueles que vivem à sua sombra devem torcer todas as manhãs para que as poderosas montanhas poupem suas vidas por mais um dia. Versão brasileira Audiocorp.